O presidente Jair Bolsonaro assinou a portaria que concede reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica. O valor vai aumentar, portanto, de R$ 2.800 para R$ 3.800. O piso salarial é o mínimo que deve ser pago aos professores em início de carreira. 1.700.000 docentes serão beneficiados, de acordo com o Ministério da Educação. Durante o evento em Brasília, a pasta ainda anunciou o lançamento de 60.000 vagas para a formação de professores da educação básica. Para falar mais sobre o aumento do piso salarial para os professores, a gente conversa agora com o Rogério da Veiga, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Rogério, boa noite. Eu não quero nem fazer nenhum comentário, eu queria que você já desse a sua opinião sobre esse aumento, big aumento de mais de 33% aos professores. Não que eles não mereçam, né? Claro que a categoria precisa, é uma profissão que a gente tem que valorizar. Mas o que você achou desse percentual de aumento? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. A lei do piso, ela existe desde 2008. Então, ela já foi judicializada, ela já foi julgada no Supremo, considerada legal. Ela teve a regra do reajuste, que é essa regra que deu os 33,23%. A constitucionalidade dessa regra foi questionada e também deu como que é constitucional. Então, a gente não consegue, às vezes, nem entender por que ainda causa tanta celeuma, tanta confusão, essa questão que está na lei desde 2008. Todos os prefeitos, todos os governadores, o próprio Ministério da Educação, todo mundo já sabia esse valor desse reajuste de outubro, porque a regra do reajuste do piso, ela segue o valor do Fundeb, porque é um mecanismo muito interessante que a lei pensou, que você tem aumento no Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica, que é a principal fonte de financiamento da educação. Quando você tiver aumento nesse fundo, você tem aumento no piso. Quando você não tiver aumento nesse fundo, você não tem aumento no piso. Então, você vinculou a questão do piso salarial dos professores aos recursos do financiamento da educação básica. Então, essa é uma regra e tem 2 anos que o piso não é reajustado. Inclusive, com base nessa regra, você teve a pandemia em 2020, 2021, você teve uma queda na arrecadação e o valor do Fundeb não aumentou nesse período. Logo, você não teve o aumento do piso salarial. Só que agora, em 2020, a gente teve uma alteração no Fundeb, que o Fundeb ele passou a ser permanente, ele era temporário, o Fundo da Educação Básica, e você teve um aumento da participação do governo federal no Fundeb, que era uma reivindicação muito antiga, que a União ela participava muito pouco no financiamento da educação básica. Você teve um aumento de 10% para 23% do Fundeb que a União vai colocar nos próximos, até 2026. Então, essa regra, o Fundeb, ele vai aumentar nos próximos anos. Ele vai seguir aumentando. E o piso é a forma de você transformar o aumento do Fundeb na valorização do professor. Inclusive, isso é uma meta do Plano Nacional de Educação. Qual que é a meta? A meta 17 do Plano Nacional de Educação, ela diz que até 2020, já era para ter feito, era até 2020, então já era para ter cumprido, você tem que equiparar a remuneração do professor com outras profissões com o mesmo nível de formação. Então, o professor recém-formado na pedagogia, ele teria que ganhar inicialmente o mesmo que ganha um advogado recém-formado, o mesmo que ganha um engenheiro recém-formado. E esse indicador hoje está em 78%, ou seja, o professor ganha 22% menos, na média, do que as outras profissões com o mesmo... Então, essa é uma regra para valorizar o professor. E essa portaria do MEC hoje, só concluindo, claro. Essa portaria do MEC hoje, ela sequer era necessária. A lei ela é auto-aplicável, ela não exige um ato do Executivo Federal para que o piso valha. Rogério, alguns estados, como a gente mencionou, os prefeitos, estão preocupados, chiaram. Você acredita que pode haver uma famosa criatividade contábil
o que acontece em muitos estados, né? Coloca-se um aumento como se fosse abono ou uma bonificação e você tem o piso salarial, na verdade, abaixo. Quem está acima na carreira não recebe aumento. É possível que a gente veja estados e municípios fazendo essa criatividade contábil para não dar o aumento? Não, com certeza. Acho que o Brasil é muito diverso e a questão da educação, ela é muito discurso, né? Todo mundo fala a favor da educação, mas na hora de você priorizar a educação no financiamento e valorização do profissional da educação, aí a gente começa a aparecer, não, veja bem, é muito aumento. Então, o que a gente... os sindicatos, eles estão acompanhando, eles estão de olho. O Ministério Público também tem que ficar de olho para avaliar o cumprimento da lei do piso e entrar com ações judiciais, se for o caso, para assegurar esse cumprimento. Mas, por outro lado, nós temos já muitos municípios e alguns estados que já estão anunciando que vão sim cumprir a lei do piso, já anunciaram esse reajuste. São estados que já têm carreiras de professores, estados e municípios que já têm carreiras de professores mais estruturadas. Você tem alguns estados que a lei do piso, ela é um parâmetro do reajuste, mas você já não tem professores recebendo abaixo do piso. Então, por exemplo, o caso aqui do Distrito Federal, o caso do estado de São Paulo. Alguns estados mais ricos, eles já estão acima do piso. Então, o piso ele vira uma base para as reivindicações das categorias e para os próprios governos concederem os reajustes. Lembrando que nós estamos realmente há 2 anos sem reajuste do piso e sem reajuste dos professores, porque os municípios estavam proibidos de dar reajuste aos estados por conta de uma lei complementar que tinha sido aprovada, e nós estamos vendo a inflação no Brasil alta e uma profissão que já tem um salário baixo e que é muito importante. E nesse momento de recuperação da aprendizagem, no pós-pandemia, que nós estamos vendo um grande desastre na educação, eles vão ser fundamentais. Então, acho que é justo esse aumento. Ele existe desde 2008, então ele não é uma coisa de surpresa. Rogério, me tira uma dúvida que ficou agora, porque você mencionou, né, Distrito Federal já paga acima do piso, São Paulo, você mencionou também, se não me engano. Esses estados ou cidades que já pagam acima do piso, eles não têm a obrigação de dar o percentual desse aumento? Tem a obrigação, não tem? Serve só de base para um possível aumento? Como é que funciona isso? Não tem obrigação. A obrigatoriedade da lei do piso nenhum professor pode receber abaixo do piso. Essa é a regra, né? Se você está pagando acima, você está cumprindo a lei do piso. Então, ela funciona muito como um parâmetro, realmente um parâmetro para para valorização da carreira docente, né? Se o estado é mais rico, também em geral tem um custo mais alto de vida, então você tem uma série de outras variáveis que você tem que olhar para a questão da atratividade da carreira docente, né? Da gente, que é a coisa... a lei do piso, ela surge com isso, né? Para você aumentar a atratividade da carreira docente, você ter uma garantia de que você vai ter uma remuneração mínima digna, você vai ter um processo de valorização ao longo do tempo, à medida que aumenta os recursos da educação, você assegura que os professores são mais bem remunerados, e isso no longo prazo que a gente espera, que os alunos jovens mais bem preparados das escolas, no ensino médio, queiram ser professor. E é assim que você vai melhorar a educação. Não existe, tem um ditado muito importante, que a qualidade da sua educação não pode ser e nunca será melhor do que a qualidade dos seus professores. Rogério, e o salário é uma das questões importantes. Oi. E os professores aposentados, eles ganham esse aumento? E só para comentar aqui também, quanto está o Fundeb esse ano? Você sabe esse valor? 200 e poucos milhões de reais, eu acho, se não me engano. E o rombo
para os municípios vai ser mais de 30 bilhões de reais. Então, é uma disparidade muito grande, né? Claro que os municípios ricos, eles não vão ter tanta dificuldade para gastar quanto os municípios menores. Agora, também não dá para pensar nessa disparidade, né? Deixar os municípios menores sem ter como fechar a conta no final do mês por causa do aumento e os municípios, os estados mais ricos não terem esse problema. Mas, de qualquer forma, queria que você falasse se os professores aposentados também recebem esse aumento, ou não. Tá. A lei do piso, ela é para professor da ativa. Tá. Então, teoricamente, os aposentados também não fazem parte. Com relação ao Fundeb, assim, os municípios mais pobres são os que tiveram o maior aumento do Fundeb. Por quê? Porque o que está aumentando, o que aumentou do ano passado para cá, foi a complementação da União. E a complementação da União, ela é paga apenas para os estados e municípios mais pobres. Então, os estados ricos, eles não recebem complementação da União, eles distribuem, o Fundeb redistribui recursos arrecadados no próprio estado. Você teve um aumento também nesse novo Fundeb, você aumentou o percentual mínimo do Fundeb que tem que ser pago com professor. Antes era 60% para professores, 60% do Fundeb tem que ser gasto com salário, e agora aumentou para 70% e você ampliou para todos os profissionais de educação, então não são só professores. Então você tem um percentual do Fundeb maior que tem que ser atrelado ao pagamento do salário. E você teve, então esse ano, já com esse aumento, você já teve muitos municípios, para cumprir essa regra, eles tiveram que pagar abonos para os professores. Então tem município que está recebendo 13º, 14º salário. Qual que é a questão disso? Eu acho que tem uma questão de planejamento da gestão do município. Então, o município tem como fazer uma gestão do seu orçamento e das carreiras de docentes para não chegar no fim do mês precisando dar abono. Então, ele ajusta o salário dos seus professores e o piso, eu acho que nesse momento, assim, o Fundeb cobre os recursos do piso. O aumento do Fundeb, esses 30 bilhões que eles alegam desse rombo, que na verdade é o quanto eles vão ter que gastar mais para bancar o piso, você tem um aumento perto disso no Fundeb, nesse ano. Então, claro. Só que você precisa ter uma boa gestão orçamentária e financeira do seu município, né? Acho que Exato. Rogério, quero agradecer demais a sua participação e ficar com a sua frase, né? Educação no Brasil, todo mundo adora falar que tem que fazer mais, aí quando pinta a oportunidade, não, mas não é bem assim. Como você falou, né? Os municípios e os estados têm que fazer as contas, né? Porque para aumentar verba de gabinete para deputado estadual, para prefeito, para aumentar salário de prefeito, sempre há dinheiro. Aí bota o professor no meio, não tem mais dinheiro. Enfim, Rogério, obrigado pela participação aqui conosco, um forte abraço e até uma próxima.